Fala pessoal, a gente está dando aí abertura à primeira entrevista do Mercado Educação. O Mercado Educação é um site de notícias que reúne, agrega dados da educação básica. A gente tem o intuito de conseguir trazer pessoas aqui para entrevistar, pessoas relevantes do mercado de educação, conseguir mostrar o impacto das edtechs, do trabalho da galera da educação dentro do mercado de educação básica. Hoje, para iniciar esse papo, a gente vai falar sobre vendas para escolas particulares e eu trouxe uma pessoa aqui que entende tudo sobre isso. É o Eric Moutinho, fundador e CEO da Escolari. Eric, antes da gente ir para o tema central, eu queria que você falasse um pouquinho quem é o Eric, qual que é a trajetória profissional, o que é a Escolari e como a Escolari impacta aí o mercado de educação básica. Bom, olá pessoal, Rafa, obrigado pelo convite, é um prazer participar dessa iniciativa, aliás, que vem trazendo um impacto muito legal e um conteúdo bastante relevante para o mercado educacional. Show de bola, conta com a gente, parabéns pela iniciativa. Bom, vamos lá, Rafa. Quem sou eu, né? Então, por formação, eu sou engenheiro eletrônico, né? Com ênfase em telecomunicações, né? Lá atrás, já me formei há algum tempo, né? E eu sou um eterno aprendiz, né? Então, me formei em engenharia. Antes eu tinha feito o técnico em mecatrônica e de lá para cá nunca parei de estudar, né? Acho que eu conheci o conceito do lifelong learning desde lá de trás, né? Então, me formei já pela HSM em inovação executiva, planejamento estratégico pela Seminetics, fiz um curso na Califórnia, em Berkeley, sobre inovação também. Enfim, sou Black Belt em Six Sigma, né, que é uma gestão, uma certificação em processos. Então, assim, nunca parei de aprender, né, sempre fui um eterno aprendiz, como eu já disse, e também sempre foquei o meu aprendizado em temas que naquela época me faziam melhorar quem eu era, o que eu queria e para aplicar no meu dia a dia, né? Essa é a minha formação. Do ponto de vista profissional, Rafa, já trabalhei também em diversas indústrias. Acho que segue um pouco o perfil aí da minha formação, né? Então, trabalhei muito tempo do meu perfil, né? Do meu histórico. Trabalhei em indústria no mercado financeiro, né? Então, já trabalhei com cash management, private bank, corretora, asset, mercado de capitais. Já passei por diversos setores, né? Trabalhei um tempo fora do Brasil também, em indústria. Trabalhei na Itália há um tempo. Já trabalhei na Telefônica. Enfim, já trabalhei em vários setores da indústria e estou no mercado educacional há mais ou menos 8 anos. 8 a 10 anos eu estou no mercado educacional, né? Então, posso dizer que já tenho uma certa experiência aí no mercado educacional, mas que também é um lado positivo de não estar tanto tempo. Comecei um pouco menos viciado nesse mercado educacional, né? Às vezes, quando você está muito tempo no mercado, você acaba adquirindo certos vícios. Então, estou um tempo suficiente e não tão viciado, né? E ainda respiro e trago a questão de inovação, de trazer novos negócios, de olhar sob diferentes perspectivas esse mercado que ele é geracional, eles têm ciclos longos, mas que tem um desafio muito grande de se reinventar a cada momento, porque as gerações Y, Z, Millennials e todo abecedário aí, ela prevê que a gente tenha mudanças muito rápidas e todo o mercado tem que se adaptar, inclusive o setor educacional. E já aproveitando esse viés, né, da mudança, da questão de sempre querer olhar sob uma perspectiva, da onde que surgiu a Escolari, né, que foi a tua pergunta, né, Rafa? Exato. A Escolari surgiu, eu tinha uma outra empresa, né, eu fazia parte de uma outra empresa, que eu era um fornecedor de solução educacional para o mercado, né? E eu percebi que as relações comerciais lá atrás eram, na sua essência, muito B2B, né? Ou seja, o fornecedor vendendo para a escola e a escola revendendo aquela solução, qualquer que seja, produto ou serviço, para as famílias, né? E essa, além de ser uma relação mais, como é que se diz, mais complexa, porque ela envolve uma série de aspectos, né?
Então, por exemplo, a escola tem que ter um código KNAI para comprar e revender, né? A escola, quando tem um comissionamento, ou seja, ela coloca um valor em cima do que do que ela comprou, ela é bitributada, né? Por diversas, ela é bitributada nesta relação, né? Tem muita escola que tem preocupação em sair do simples, né? Então ela acaba criando uma série de CNPJs para se adequar a essa situação, né? Então, além de ter uma série de complexidades essa relação B2B, a gente percebeu que o mundo online, isso há 4 anos atrás, ele viria para ficar, né? E quando a gente fala do mundo online no mercado educacional, Rafa, tem 2 perspectivas. A perspectiva pedagógica, né, onde a gente fala do mundo online, do híbrido e tudo mais, e a Sim, perspectiva comercial, né, de vender as soluções para as famílias. Quando a gente fala da escolar, a gente está falando especificamente da relação comercial, né? Então a gente percebeu lá atrás que faria sentido, todo mundo teria que ir para o mundo online e que essa relação B2B ela seria de certa forma repensada, porque é uma relação que traz um passivo muito grande para todos os atores envolvidos, sejam fornecedores, escolas ou famílias. Legal. Então a gente, com essa relação, com essa ideia, enfim, como diz o Steve Jobs, é fácil contar a história de trás para frente, né? Mas enquanto a gente estava vivendo lá, né, lá há 4 anos atrás, a gente pensou e falou assim, poxa, como é que nós vamos, né, fazer com que seja uma relação comercial saudável para todos os pontos? Então, num almoço que o Anderson, o outro fundador da Escolar, teve, ele teve um insight que ele estava almoçando com um amigo dele e falou assim, cara, começaram as aulas da minha filha, agora começou a bagunça. E ele falou, por quê? Ele falou, porque agora eu vou ter que comprar uniforme de um fornecedor, vou ter que pagar matrícula para a escola, eu vou ter que comprar curso extracurricular de um professor. Agora é um processo fragmentado que eu fico maluco. Livro, vou ter que ir na livraria, papelaria, na papelaria do bairro, né? Desculpa. E ele falou, cara, tô maluco, vou ficar maluco. E a gente falou, cara, olhando a relação comercial, né, essa questão do B2B, de como deveria ser e tudo mais, a escola é um grande canal de vendas. Não que ela sem venda só dúvida. produtos dela, mas a escola tem em média 10, 15 fornecedores. E a família sente esse processo, né? Um processo totalmente fragmentado, né? Onde eu matriculo meu filho numa escola e aí, tudo que eu tenho que comprar tá tudo segmentado, né? Cada coisa no lugar, cada coisa de uma forma. E aí a gente conectou, pô, essa venda B2B vai sumir ou vai diminuir com o tempo. Todo mundo vai ter que ir para o mundo online e a família brasileira já está acostumada a consumir online. Está acostumada, ainda nós temos um baixo percentual, desculpe, de penetração no e-commerce, em marketplaces, mas é uma tendência forte. Cada Com um já tem certeza. um smartphone, né? E aí foi quando deu um estalo na gente, falamos assim, pô, vamos juntar essas relações comerciais e financeiras, né? Vamos fazer com que a família tenha uma experiência de comprar tudo em um local só? Vamos. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Criar uma loja online para a escola. Ela tem que ir para o mundo online de uma maneira muito simples, muito fácil, muito rápida. Então, vamos criar uma estrutura para ela ir para o mundo online sem precisar de esforços de tecnologia. Mas ela tem 15, 20 fornecedores, né, no seu portfólio. Então, essa loja tem que ser um marketplace. E a gente tem que integrar esses fornecedores na loja da escola, porque senão a família não vai ter uma experiência única. Com isso, a gente consegue ter um ganha, ganha, ganha para todo mundo. E aí a gente teve a ideia da Escolari, fomos na Bet Educar, né, que é a maior feira de educação, validar com o investimento dos sócios, alugamos um espaço de startup, com uma página da internet, fomos validar o conceito, foi super legal, super bem aceito, e aí começamos a Escolari há 4 anos atrás. Putz, muito legal, Eric, muito bacana. E hoje, dentro da Escolari, como funciona diretamente para a escola, qual que é a relação com a escola e qual é a relação que vocês têm com os pais? Legal.
Então, a Escolari, Rafa, é como se fosse um chassi, né? Então, a nossa estrutura hoje, a nossa solução, como eu falei, é o marketplace como serviço. O que é o marketplace como serviço? A escola precisa criar a loja online dela. Então, o que a gente faz? A gente cria a loja online com a marca dela. A loja é da escola, né? Porque ela tem que ter a curadoria. Legal. Então, mas ela precisa se preocupar em desenvolver a plataforma? Não. Ela precisa se preocupar em ter uma área de atendimento, porque afinal quem compra online tem suas dúvidas, né? Não, eu tenho uma área de atendimento. Ela precisa se preocupar em dar manutenção da plataforma? Não. Ela precisa se preocupar em fazer a integração dos fornecedores dela? Não, a gente faz. Ela precisa se preocupar em conectar todas as formas de pagamento, né? A cartão, débito, crédito, boleto, porque hoje em dia, né, as escolas que faziam só disponibilizavam um boleto, cada vez mais as famílias estão pedindo cartão de crédito, que é outra tendência inevitável. E agora está chegando o Pix também, né? Sim. Então, a escola tem que se preocupar em capturar todas essas formas de pagamento. Pô, mas eu tenho que me preocupar em implementar o Pix? Não. Todos esses serviços, desde a integração de fornecedores, captura do pagamento, plataforma, gestão, manutenção, a gente cria para a escola de forma gratuita. Tá? A gente integra os fornecedores, então nós somos o chassi com a marca da escola, né? Onde ela tem um painel de gestão que ela acompanha tudo, Rafa. O fornecedor tem um painel de gestão dele, específico, onde ele cria produtos, faz a gestão de todos os comissionamentos que ele tem para a escola ou não, todos os preços, dá para fazer preço diferenciado por escola e tudo mais. E a família tem uma experiência de compra onde ela entra na loja da escola e compra tudo num único local. Eric, super interessante o trabalho que a Escolari vem fazendo. A gente já teve, claro, a oportunidade de conversar outras vezes a respeito disso, e eu acho, assim, fantástica a solução. E aí, nesse meio do caminho, né, tem a parte central aí que vai conversar com o tema hoje do nosso papo, que é, pô, como que eu vou vender essa solução para as escolas? E aí eu queria que a gente discutisse aqui, falasse um pouco sobre Legal. como foi como a Scolari montou o time comercial, como que a Scolari conversa com as escolas, porque a gente sabe que o mercado de educação básica tem as suas particularidades. A gente está falando aí, quando a gente está falando de escolas particulares, de algo em torno de 40 mil escolas. A Perfeito. gente sabe que o mercado educacional tem uma baixa profissionalização, normal. Perfeito. É um mercado super pulverizado, regionalizado também, né? A marca da escola tem força em regiões diferentes, distintas. E aí, pensando nisso, nesse modelo, nesse formato do mercado, como que o Eric enxerga as vantagens e desvantagens dessas relações comerciais dentro desse mercado, com todas essas características? Perfeito, Rafa. Essa é uma pergunta de US$ 1 milhão, mas eu vou falar o caminho que nós da Escolari seguimos, né? O que acontece, acho que a base de tudo para a gente conversar, Rafa, aqui, é que o ciclo comercial ele é longo, né? Ele acontece de 1 em 1 ano, quiçá de 6 em 6 meses, né? Para a gente pegar o período de férias e tudo mais, né? Então, algumas soluções se encaixam entre os períodos de férias, mas no final do dia é um ciclo muito longo. Então, você testar hipóteses, ele demora muito tempo. Legal. Eu acho que qual que é a forma de pensar que as empresas precisam ter, né? Eu acho que a primeira coisa é você ter o que a gente chama de product market fit, ou seja, o teu mercado, o teu produto, desculpa, ele resolve as dores do mercado que você está atuando? Se resolve, quais são as dores? Isso você tem que ter muito claro. Porque se você não tiver muito claro, não adianta você ir a mercado, né? Isso você tem que testar muito, aprender, ajustar. Acho que esse é o primeiro questão do Product Market Fit. Segundo, o teu modelo de precificação está correto? Né? Como é que você ajusta o teu modelo de precificação? Né? O teu cliente aceita teu produto? Como é que ele enxerga? Quais são as percepções? Quais são os valores agregados? Enfim, tem uma série de definições de Product Market Fit, mas a importância de você entender e dominar é o primeiro passo. Com esse domínio de que dores o teu produto resolve, a tua solução resolve, eu acho que tem uma inversão de pensamento que é o que você falou, o mercado é super pulverizado. Ele é muitas vezes pouco profissionalizado.
né? Como você disse. Então, o que acontece? Ao invés de você falar, vou atacar todo o mercado, o teu pensamento tem que ser o seguinte: que tipo de escolas que se beneficiariam mais com a proposta de valor do meu produto? O que eu vejo muitas edtechs fazerem é, eu vou atacar todo o mercado e ver o que acontece. Não. Qual que é o tamanho da escola? Qual que é o perfil da escola? E o mercado educacional tem muito pouco dado, né? De K12. Ensino superior tem muito mais dados, né? Ensino superior tem muito mais detalhe, mas de K12 tem muito pouco. Mas, se o teu produto é um produto digital, a tua escola está no ambiente digital, né? A tua escola tem presença digital, né? Então, você tem que achar elementos que não só elementos quantitativos que fazem com que você consiga fazer um recorte dessas 40 mil escolas e falar quais escolas eu vou atacar que eu acredito que tem uma adesão muito maior para o meu produto e serviço. Isso leva tempo, Rafa. Isso leva tempo. Porque o mais fácil é sair atacando todas as escolas. Mas Né? Não, pode Pode falar. continuar, pode continuar. E isso ainda é adicionar. O Brasil é um país de tamanho continental. Então você tem essa avaliação ainda dentro de um contexto de regionalização, que às vezes tem soluções que o Sudeste está mais preparado para receber, tem soluções que o Nordeste está mais preparado, tem soluções que o Norte está mais preparado e assim por diante. Então, são camadas de análise que você tem que fazer, que a primeira é quais os clientes que você quer atacar que o teu produto resolveria a dor. E o segundo é como é que você faz esses testes em regiões, porque tem regiões que estão mais avançadas e menos avançadas em determinados aspectos. Tem regiões que estão mais propensas à inovação e menos propensas à inovação. O Brasil ele é muito distinto, né? Então, todas essas questões são importantes levar em consideração. Mas você ia fazer uma pergunta, Rafa, desculpa. Não, na verdade, eu ia fazer um complemento de que, quando a gente olha para o mercado de educação básica, essas 40 mil escolas, e a gente imagina, nossa, eu tenho aqui um mar de 40 mil escolas para ligar, não necessariamente, né? Basicamente isso que você quer dizer, porque a gente tem pouquíssimas chances de bater em de repente, player que a gente atinja um mercado, um percentual muito grande do mercado. Então, como isso é muito difícil de acontecer, porque não é um mercado completamente consolidado, apesar de estar no caminho, a gente precisa definir, então, um perfil de escolas e, de repente, até dentro de uma região para conseguir aprender mais rápido. É basicamente essa que é. Exatamente isso. É isso que você fez um resumo muito importante. Como o ciclo é longo, como é que eu aprendo mais rápido? Eu aprendo mais rápido recortando uma base que você acredita que aquilo vai dar resultado, que a escola que você está abordando vai entrar no seu funil de vendas e vai caminhar mais rápido. E aí é testar, Rafa, não tem jeito. Né? E estabelecer muito claro, você falou, como é que você estruturou a área de vendas, né? É estabelecer muito claro, Rafa, quais são as etapas de vendas. Porque, assim, muita gente fala assim, o cold call não funciona. Realmente, se for um cold call a esmo, sem você qualificar, sem você conectar, sem você ter análise, sem você entender com quem você vai falar, quem é o tomador de decisão, quais são os melhores caminhos, onde essa pessoa está presente, como é que essa escola se configura, qual a representatividade dela na região, como que ela se posiciona, que tipo de ensino tem. Se você não fizer esse trabalho, que muita gente fala assim, cara, será que precisa? É totalmente diferente você fazer um cold call qualificando quem você quer abordar do que ir ligando e oferecendo sua solução. A escola, quando você fala de edtech, você está falando de startup. Quando você fala de startup, você está falando normalmente de algo novo, algo disruptivo. Então, assim, de repente, a escola nem conhece a tua solução, ela nem estava preparada para isso. Então, você tem que abordar sempre a escola, entendendo o cenário dela e tentando bater e achar na dor que ela tem. Olha, eu resolvo a tua dor. O teu produto, a tua entrega tem que ser por último na conversa. Você tem que entender a dor da escola. Porque se ela não sentir, isso em qualquer mercado, se o teu cliente não sentir a dor e que o teu produto resolve aquela dor, você não vai conseguir evoluir.
Então, Rafa, o que a gente faz aqui na Scolari, né? A gente tem, primeiro, processos muito bem definidos no nosso funil de vendas. Né? Nós Certo. temos 5, 6 etapas, onde a gente percorre por cada um deles. E a gente tem uma regra para cada etapa, que dados que eu tenho que ter, como que eu valido se eu posso passar para a próxima etapa, né? Como que eu passo para a próxima etapa, o que eu tenho que fazer para passar para a próxima etapa, quais são os documentos que vão me certificar ou que vão fazer com que eu me comunique com o cliente, o tipo de cliente que eu me comunico, né? Porque você pode também clusterizar, né? Por mais Com que você certeza. vai fazer um recorte, você quer fazer um teste. Pô, como você falou, né? Será que eu vou abordar grandes clientes ou médios clientes? Faz 2 recortes, testa, mas sabendo que o discurso para um grande cliente é diferente do discurso para um médio cliente. A estrutura de governança de um grande cliente é diferente da estrutura de governança de um médio cliente. Faça os testes, faça o recorte. Então, a gente tem todos esses passos, a gente tem um playbook comercial, Certo. né? E a gente só passa para frente aquilo que de fato a gente percebe que faz sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, Rafa. A gente, antigamente, o cliente pedia, me manda uma proposta. A gente mandava de bate-pronto, né? E a gente percebeu que essas propostas não estavam indo para frente. A gente falou, pô, o que está acontecendo? Vamos parar de mandar proposta. Vamos fazer o seguinte, será que ele está interessado ou é só uma pergunta para falar assim, não mostrar desinteresse? Uma Porque é uma objeção, questão, basicamente. uma objeção. Altera a sua proposta, eu vou falar, não faz sentido e vamos embora. Então, o que a gente falou? A gente tem que identificar nesse ponto da proposta se o cliente tem interesse mesmo. Porque se ele não tiver, eu vou perder tempo, ele também. Então a gente começou a falar assim: você quer uma proposta que é me passa teu cenário mais detalhado que eu faço uma proposta customizada para você. E aí a gente começou a perceber que quem passa o cenário detalhado é o que é uma proposta. E quem não passa é porque assim, ele não ia querer essa proposta. Então a gente começou a economizar tempo e ser mais assertivo em cada etapa do funil. E aí o lead, né, a escola começa a andar bem mais rápido, porque a gente só passa para frente sempre a escola que tem mais interesse em conhecer a solução, o produto e assim por diante. Esse mercado endereçável, basicamente, que você comentou, que é a gente clusterizar e, de repente, ali até fazer as divisões necessárias dentro desse próprio cluster, eu acho que é importante também até para a projeção que a gente faz dentro de faturamento, a possibilidade de vendas, o dimensionar time comercial, como a gente vai atacar, otimizar tempo. Basicamente, a ideia de criar o seu mercado endereçável, entender o que você pode atacar, acho que traz todos esses benefícios também. Mas, Eric, em off, aqui a gente conversou, você falou para mim que você reestruturou seu time comercial, você tinha um modelo e agora está trabalhando com um novo. Eu queria que você explicasse como era antes, como é agora, quais são os aprendizados que você teve no meio do caminho aí para passar para as pessoas que estão aí no dia a dia vendendo para as escolas particulares. Perfeito, legal. O que acontece, né? Ao invés de comparar o que é antes e o que é agora, senão a conversa vai ficar muito longa, acho que a grande questão aqui é você entender alguns pontos, né? O que vai direcionar o teu modelo comercial? Primeiro, você entender o teu tipo de solução. Se ela é uma solução que requer uma camada de serviço muito grande, ou o teu cliente consegue fazer o que a gente chama do plug and play, sabe? Ele consegue consumir o teu produto de uma forma que você tem pouca interação com ele, né? São os low Aí touch e os high touch. exatamente isso daí. Então, um produto low touch, vou dar um exemplo aqui fora do mercado educacional, o Netflix. Dificilmente você vê alguém no Netflix falando assim, olha, vou ligar para a área de suporte para entender como instalar e como assistir. É muito fácil, é plug and play. Né? Então, isso daí é o que a gente chama de low touch, ou seja, tem pouco contato de uma camada de serviço. E eu me arriscaria a dizer que as edtechs hoje, elas têm produtos na sua grande maioria, high touch. Dificilmente alguns produtos eles passam uma série de decisões para você implementar. Alguns deles, ou muitos deles, envolvem uma camada pedagógica, então são produtos high touch. Né? Isso aí já começa a definir ou direcionar que tipo de abordagem comercial você vai ter. Né? Se é algo mais voltado para inbound, né? Ou seja, você impactar esse cliente por diversas mídias sociais, e-mail marketing, e ele vir até você, ou outbound, que é você ir atrás do cliente que você quer. Né?
Uma outra variável importante, Rafa, que a gente foi aprendendo, né, nessa migração, né, desses dois modelos, é que tipo de abordagem que eu tenho, né? Se é uma abordagem B2B, ou seja, nós abordando direto a escola para fazer a venda, um B2C, que é a gente vendendo direto para as famílias, ou um B2B2C, que é eu vendendo para as famílias por meio do canal da escola, né? Então, entender o teu posicionamento de produto, o teu modelo comercial de vendas, também faz com que você direcione a sua abordagem. Exemplos, um B2C é um desafio gigante. Por quê? Porque o teu investimento tem que ser em marketing, tem que ser em ads, tem que trazer esse cliente, tem que pescar esse cliente no mar aberto. O potencial financeiro é gigantesco, você não depende de ninguém. Você não depende da escola, que é o canal. Você vai para mar aberto. Porém, a tua estrutura do time, a tua abordagem comercial é totalmente diferente de uma venda B2B, onde você vai falar com a escola, você já tem esse perfil bem definido e isso não é aberto, você vai conquistar em qualquer lugar, né? Então, esse modelo comercial também é importante você entender, né? Das pessoas entenderem. E como terceiro passo, o que é importante, né? É você entender de fato as dores que o seu produto resolve, né? Então, contemplando essas três perspectivas, é uma questão de ajuste de processo. O que a gente fez do passado para agora foi basicamente entendendo isso daí e tendo muito claro e sem a paixão, sabe, de quem viu o produto nascer, sabe? Acho que esse é muito não é você quem tem que trazer isso, é o teu cliente que tem que falar que dor que resolve, né? Eu fiz alguns cursos onde eu vi as pessoas falando o seguinte: nossa, meu produto resolve 25, 30 dores do mercado. Cara, você então é um mágico, né? E assim, se você resolver já 3, 5 dores, está excelente, né? Então, reduza a quantidade de dores que teu produto resolve. E aí, com esse tripé, Rafa, a gente consegue, o que a gente fez foi basicamente estruturar um funil de vendas que reflita este posicionamento. Então, hoje a Escolari atua no outbound B2B. Nós somos um produto de high touch, né? Estou consolidando tudo que a gente falou aqui, né? Certo. Com 4, 5 dores de mercado que a gente resolve. Então, a gente estruturou o nosso funil com etapas muito bem estabelecidas, com papéis e responsabilidades bem definidos. Por quê? A gente criou o que a gente chama de SDR, que é o cara que faz a qualificação e a conexão do lead, e o closer, que é o executivo de negócio que liga para as escolas, que faz a reunião depois do contato realizado e entra mais na profundidade do produto. Por quê? Porque o cliente já demonstrou interesse. E, Eric, por que separar? Né? Por que ter duas etapas? Porque você fica bom naquilo que você faz repetitivamente. Você aprende. Isso é Né? verdade, sem Então, dúvida. quando você pega todo esse funil, né, de qualificar o lead, descobrir, tal, até envio do contrato, são muitas etapas e são processos distintos. Então, que processos têm similaridade? A gente identificou no nosso funil que tem duas grandes etapas. E o SDR ele faz muito bem aquilo lá. E cada vez que ele faz mais, ele aprende detalhes, formas de falar, forma de abordar. Isso faz com que o processo seja mais excelente. Depois, quando ele passa para o closer, para o executivo de negócio, esse cara é especialista em entrar em alguns detalhes, em fazer uma experimentação. Então, ele fica bom naquilo. Se você pega um cara que faz do ponta a ponta, e eu vejo empresas hoje que ele tem um profissional que ele prospecta, ele qualifica, faz experimentação, envia contrato e depois cuida do cliente enquanto ele é cliente. Cara, esse cara não faz nada direito, né? O que a gente chama do pato, né? O pato ele não nada direito, não voa direito, não, né? Não, você tem que ser especialista naquilo que você faz. E aí você cria o quê? Excelência. Então, Rafa, esse foi o principal aprendizado que a gente teve de um modelo antigo para o modelo anterior, onde a gente estabeleceu muito bem os processos, conectou muito bem as pessoas com competências para cada tipo de processo, que a pessoa tem que ter a competência e aí ajustando e aprendendo dia a dia.
Não é que o vendedor full stack está errado, mas é que você precisa olhar para o seu produto e entender o que ele Exatamente. requer, né, do seu time comercial. Foi o que eu falei, Excelente. você tem que entender o produto, tem que entender a abordagem, tem que entender o mercado, as dores. De repente, o vendedor full stack, o cara que olha tudo, faz sentido, mas para um determinado modelo, né? Exato. Você tem que se achar nesse modelo, considerando todas essas variáveis que eu comentei, né? Então, não é que o nosso modelo é certo. O que eu disse é, o nosso modelo ele funciona a partir dessas variáveis que a gente entendeu e aprendeu no mercado. Dentro do próprio produto de vocês, exatamente. Perfeito, E perfeito. Eric, nesse papo que tem com as edtechs, né, todo esse ecossistema de falar sobre o comercial, que dica que você traz para a gente? O mercado de educação básica é inbound, é outbound, é um mix? O que você aprendeu aí? O que você traz de dica? Onde que está o sucesso das vendas aí? De uma maneira Legal. geral, é claro, porque também vai ser muito particular, Depende do mas produto e tudo mais, sem né? Da dúvida. abordagem. Mas o que a gente ouve bastante é a abordagem Y, né? Então você tem o outbound de um lado, o inbound gerando o funil, né? E eles desaguando no único funil, gerando clientes, o inbound e o outbound, né? Então eu não vejo eles sendo abordados de formas separadas. Se você, vamos supor, com dinheiro infinito, né? Com dinheiro infinito, o melhor dos mundos é trabalhar os dois. Entender no outbound essa questão do funil, fazer o recorte do cliente que você quer falar, o teste e tudo mais. E no inbound, a mesma coisa. É entender onde está teu cliente, onde você vai impactar ele, né? Mas são métricas distintas, são investimentos distintos, são áreas distintas, né? São áreas distintas, né? O perfil do profissional que você precisa de outbound é diferente do perfil do profissional que você precisa para inbound, né? Eu me arrisco a dizer que no mercado educacional o sucesso ele está mais voltado para um processo de outbound mais bem detalhado, mais específico, com recorte melhor, direcionado. E o inbound ele serve para posicionamento, mesmo porque o inbound não é um trabalho que do dia para a noite você vai colher resultados, né? Você Com tem que ter uma certeza. cadência, né? Você está do próprio mercado de educação, né? Se você não postar toda semana, se você não tiver engajamento, você vai ser esquecido. A mesma coisa no outbound. Você vai ter indicadores, você tem que entender, é um processo de conscientização, de awareness, né? De você criar posicionamento, de criar marca. Então, ele vai te gerar frutos? Vai te gerar frutos, mas talvez o timing seja diferente, né? E a gente precisa entender, voltando, né, para o mercado tradicionalista educacional, nem todos hoje os profissionais, diretores de escolas estão no LinkedIn. Sim, sem dúvida. Nem todos os diretores estão no Facebook, nem todos estão no Instagram. Então, como é que você vai impactar esse cara por mídias sociais? Fica mais complexo. Ah, mas eles estão no e-mail? Estão. Mas eles recebem uma porrada de e-mail. E aí? Então, tem toda uma ciência de dados aí que precisa ser estudado para entender qual o retorno de cada tipo de mídia, olhando sobre a perspectiva do inbound, né? Então, no, 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 no cenário ideal, eu vejo as empresas assim, cara, trabalha nos dois, no Y aí, né? O inbound e o outbound gerando clientes para o teu funil. Porém, saiba ponderar até onde você quer resultados de um e do outro, como que você vai medir e qual que é o teu tempo esperado desse ciclo. Porque você pode ter ciclos maiores ou menores de acordo com a tua abordagem e, quando fala especificamente do inbound, do teu nível de investimento. A gente acaba caindo nesse papo nos canais de prospecção que você falou, por exemplo, sobre o LinkedIn, né? Eu vejo muito pessoal das edtechs falando, olha, se sua abordagem, se suas escolas-alvo são grupos educacionais, tudo bem você fazer uma abordagem no LinkedIn. Agora, se a gente está falando de escolas um pouco menores, é provável que você tenha que ir para outras mídias, Facebook, Instagram. Então, Perfeito. basicamente, é entender quais são as escolas para você entender quais são os seus canais. E aí eu vou soltar uma polêmica aqui, né? Tem muita gente que fala que cold call não funciona. Minha experiência diz o contrário, que funciona sim, mas eu quero saber do Eric. Eric, cold call funciona no mercado de educação básica? Cara, eu acho assim, o cold call funciona com inteligência, né? Quase o que eu brincando é um warm call, né? É um call morno, né? Não é um call frio.
O que eu digo um cold call com qualificação? É aquilo que eu estava falando, né, do funil, logo no começo aqui, que é, você tem que saber qualificar muito bem a tua base. O cold call, aquele que você pega o telefone no site e sai ligando sem propriedade, sem conhecimento, sem estudar o teu cliente, eu acho que não funciona mesmo. Mas se você faz um cold call, onde você estuda o teu cliente, entende ele, consegue estabelecer conexões de quem toma a decisão, aonde você precisa chegar. E um passo a mais, que eu vejo muito pouca gente fazer, que é, será que para esse cliente, pelo que eu percebi da análise quantitativa e da análise qualitativa, será que ele tem as dores que meu produto resolve? Isso é fundamental. Eu vejo muito pouca gente fazer isso. É muito óbvio o que eu estou falando, mas eu vejo pouca gente fazendo isso. Porque às vezes bater o olho no site da escola e fala, pô, não vai funcionar. Não faz sentido o meu produto para ela. E não adianta forçar. Aí esse é um cold call que você vai gastar tempo, você vai forçar, você vai empurrar o lead pelo funil. Não é que o lead vai percorrer no funil, você vai empurrar ele pelo funil e ele vai sair lá para frente. E você gastou um baita tempo. Então, assim, o cold call funciona? Funciona, com muita inteligência. Que aí já no final não é um cold call, sabe? Na estrita definição do cold call. É um cold call mais inteligente, né? Qualificado. E aí eu acho que funciona assim, muito bem. Excelente, excelente. Eric, a gente está encaminhando aí para o final. Vou fazer aquela pergunta clássica. Eric, qual a principal dica? Dica de ouro para quem está montando um time comercial agora, que vai vender para escolas particulares? O que você diria que tem que ter? Não pode faltar nesse time comercial para que ele tenha sucesso nas vendas. Legal. Cara, a primeira dica de ouro que eu conecto com no começo das conversas, seja um eterno aprendiz. Né? Então, nunca deixe de estudar, aprender, ir atrás e fazer uma coisa que eu faço muito. Né? Quando eu falei, sempre que eu falei no começo, né? Eu sou um cara que, apesar de estar 8 anos, menos viciado. Eu acho que quando você está num setor, você acaba aproveitando as oportunidades daquele setor, mas também olhando aquele setor com determinados vícios depois de um tempo. Ah, isso daqui não dá para fazer. Então, assim, não deixe de estudar e faça benchmarks, ou seja, faça comparações com outros setores. Porque muitas vezes, né, não é a resposta não vai estar você olhando para as empresas que estão no mesmo setor. Aquele insight vai vir de fora, vai vir no setor de automobilística, de aéreo. Vai pesquisar, porque de repente você vai ter um insight importante. Acho que esse é a primeira grande dica. E segunda grande dica é o processo comercial. A gente fala que é uma arte vender. É uma arte. Depende das pessoas, depende de como você fala, da abordagem, da empatia, mas cada pessoa é uma pessoa. Eu falo que não existe um processo B2B, é um processo P2P. É pessoa falando com pessoa. Sem dúvida. Né? Então, mas assim, apesar de ser uma arte, tem muito processo envolvido, muito processo. Então, assim, não deixa de estabelecer um processo. Como que esse lead passa, por que ele passa, como que você valida, como que você tem certeza que ele faz sentido, como que você vai abordar na próxima fase, que tipo de materiais tem que estar pronto para o teu comercial já enviar, ser escalável. Então sempre esteja aprendendo, lendo, principalmente fora do teu mercado, isso é importante para tirar teus vícios. E o segundo busque muito processo, fazer com muita idoneidade cada passo, com muito cuidado, porque cada detalhe importa. Como é uma venda P2P, né? A forma com que eu falo para o Rafael, às vezes o Rafael é um cara mais energético. Então eu preciso falar com ele com empolgação, eu vou conquistar ele. Tem gente que é mais, que a gente chama de low profile. Então não adianta eu gritar, eu gesticular, ele vai me sentir ameaçado. Então cada processo, cada abordagem e, por último, obviamente, sua área comercial tem que dominar a sua solução. Se não dominar a sua solução e que dores ela resolve, não adianta. Oh, excelente. Eric, fico muito, muito, muito honrado de ter você aqui nessa nossa primeira entrevista. Você é uma pessoa referência para mim, alguém que vem impactando o mercado de educação básica com a solução do escolar, mas também contribui muito para as informações aí do ecossistema. Então, eu fico muito feliz de ter tido você aqui
nesse bate-papo. Se quiser dar um tchauzinho aí para a nossa audiência, deixar os seus contatos, deixar os contatos da Escolar, fica à vontade. E agradeço bastante a sua participação aqui com a gente no Mercado Educação. Que é isso, Rafa. Obrigado você pelo convite. Desejo muito sucesso ao Mercado Educação. Estou sempre acompanhando, vou sempre acompanhar. Conte comigo e com a Escolar para o que vocês precisarem. E os contatos da Escolar, www.escolari.com, e os meus contatos, erick, erick.m de Maria, @escolari.com.br. Estou à disposição para atender quem precisar, enfim. A gente está em educação por propósito, né? Então, de transformar, a gente acredita que só pela educação a gente vai transformar qualquer situação, independente se é econômica, política, o que quer que seja, ou regional, ou global. Então, quem precisar de ajuda, enfim, eu aprendo muito. Toda vez que você ajuda, você aprende muito também. Então, conta comigo e sucesso aí na jornada. Valeu.